Feliz Natal, galera do canal PSI, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo tutorial. Dessa vez a gente vai fazer uma mensagem natalina para você publicar aí na página do seu cliente, nas suas próprias redes sociais também. Bora para a tela do meu Photoshop. Galera, vindo então na tela do meu computador, eu vou deixar um link para você baixar essas imagens já em PNG para você importar para o seu arquivo e fazer mais rapidamente. E se você quiser também aprender como recordar suas próprias imagens, tem muitos vídeos relacionados a isso aqui no canal PSI. Entre aqui, se inscreva e confira todas essas aulas. E também já vou deixar disponível um degradê que você consegue colocar um contorno e um preenchimento para deixar os textos dourados. Fica muito maneiro. E também... Baneiro. Me dá imagens. Fica muito maneiro. E também, outra coisa, esses pincéis de Natal que a gente vai colocar como uma marquinha d'água ali na parte de trás para enaltecer ainda mais o textinho da nossa mensagem. Então bora começar a criar então no Photoshop aqui. Vindo no nosso Photoshop, criar o nosso novo documento. 1080 pixels de largura por altura, quadradinho, que serve tanto para Instagram, Facebook, enfim. Modo de cores RGB, Adobe RGB 1998 e bora criar nosso novo documento. Eu vou começar já colocando um ajuste de cor sólida para a gente começar a preencher a nossa arte aqui. Você pode escolher tipo mais ou menos assim, ó, um bordozão aqui, pode ser esse 432222, enfim, você escolhe a cor que você preferir, mas utilizando esse código hexadecimal você vai encontrar exatamente a mesma cor que eu estou utilizando aqui na minha arte. E vou dar um OK. Próxima parte a gente já pode começar a colocar o texto, né? Eu vou deixar também o link das fontes que eu estou utilizando nessa aula. Vou utilizar 3 fontes. A Corner Store JF, que vai ser a nossa estrela principal, que eu vou escrever Feliz Natal. Então selecionando a ferramenta texto, clica e digita. Vou digitar Feliz apenas numa camada, depois vou digitar na outra Natal, para eu conseguir organizar melhor caso seja necessário, porque eu sei que o Feliz tem o Z e o Natal, a letra maiúscula, pode ser que ele se confunda um pouco, assim eu consigo fazer o ajuste mais fino. Dando um Ctrl T para aparecer os nozinhos de redimensionamento, clico na forquilha e aumento. Ó, que bonitona essa fonte aqui, né? Pressionando o Alt, ó, clicando na forquilha, a gente consegue aumentar e diminuir proporcionalmente todos os cantos. E confirmo na barra de propriedades. Agora voltando aqui na pasta, você vai baixar os arquivos que eu te mencionei aqui, tem o degradê de texto dourado, que eu já criei e deixei disponível para vocês aqui no canal PSI. Dando 2 cliques nesse FX Gradiente aqui, que é um arquivo GRD, já automaticamente estará instalado no seu Photoshop para poder utilizar. Então, ó, 2 cliques aqui já vai abrir o Photoshop. Então, se você clicar aqui, dar 2 cliques ao lado da camada do Feliz no texto, você já vai abrir a janela Estilos de Camada e aqui você pode começar a fazer a sua edição. Como por exemplo, já adicionando aqui uma sobreposição de degradê, clica aqui em mais degradês, estará instalado aqui, ó, degradês texto dourado. Se expande e você vai encontrar 2 degradês, um é do preenchimento e outro do traçado. Aqui, ó, o preenchimento interno, então basta clicar nele e pronto, já estará instalado no seu Photoshop e você pode utilizar no seu texto. E aqui, ó, para criar um novo degradê, caso você queira colocar algum detalhe a mais, basta colocar mais uma caixinha aqui e alterar as cores como você preferir. Caso você queira utilizar da mesma maneira que eu já deixei disponível, é só fazer isso. Dá um OK. Aqui a escala é o quão suave será a alternação entre as cores, a alternância entre as cores. E você pode clicar na própria imagem e arrastar para ver onde que fica melhor posicionado. Eu gosto de deixar essa faixa mais clarinha, um pouquinho mais na parte superior do texto, fica mais bonito, ele dá até um relevo, uma profundidade para o texto bacana. E a escala vou deixar aqui, ó, 60% mesmo, ok? Outra coisa que a gente pode colocar é o traçado. Então coloca lá traçado, escolhe o tipo degradê e a posição interna, para que esse traçado comece a pegar da parte do texto para dentro. E a gente vai deixar apenas um filetinho, ele pode ser 3, 4 pixels, apenas para ele ficar algo bem suave, sutil. Clicando agora depois do tipo de preenchimento de degradê, você vai escolher o segundo degradê daquela pasta que eu deixei disponível. Então, degradê de texto dourado, você vai escolher esse segundo aqui. Que ó, veja que nessa parte inicial eu criei uma parte mais escura, para ele pegar justamente na parte de baixo, que é onde a gente está vendo aqui, ó, no texto. Entendeu? Ele vai ficar então um pouquinho mais escuro e também vai dar ainda mais aquela profundidade que eu mencionei agora há pouco. Dando um OK, a escala vou deixar em 150, você pode clicar e arrastar para ver onde que você quer esse posicionamento. Então vou deixar essa parte mais escura aqui na parte de baixo com um ângulo em 90 graus para eu conseguir de baixo para cima essa disposição de cores.
E ainda por último a gente pode colocar uma sombra interna, para deixar ainda mais personalizado e mais fortinho aquela parte dourada no contorno do seu texto. Aqui eu coloquei um modo de mesclagem de superexposição de cores e uma cor preta, totalmente preta, arrastando lá para baixo, que ele vai o próprio nome do modo de mesclagem já diz, ele vai pegar aquela cor e vai levar para uma superexposição, deixando um contraste muito alto. E aqui eu vou desmarcar a utilização de luz global, para que eu possa mexer individualmente em que lado que eu quero que essa ação aconteça. Se eu colocar um ângulo um pouquinho aqui, ó, de cima para baixo na diagonal, então eu vou pegar que de cima para baixo esse efeito aconteça se eu aumentar um pouquinho a distância, veja só. E o tamanho eu vou deixar um pouquinho também para não ficar tão rígido, tão seco essa aplicação do efeito. E eu posso dar um OK e já está lá aplicado o nosso efeito dourado no texto de mensagem de Natal. Agora, para eu utilizar essa mesma formatação, eu posso simplesmente dar um Ctrl J na camada do texto, dar um clique aqui com a ferramenta de texto e vou digitar Natal agora. Confirmando na barra de propriedades. Tecla V para selecionar rapidamente a ferramenta mover. E agora eu vou clicar, arrastar para baixo pressionando Shift para manter a proporção. Pode deixar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, que é o do Feliz Natal. Se quiser deixar com o mesmo intervalo, pode deixar dessa forma aqui. Deixar um pouquinho por cima assim, ó. E eu acredito que essa parte do degradê interno poderia estar um pouquinho para baixo. Então vou dar 2 cliques ao lado aqui da camada do Natal, sobreposição de degradê, ó, clicar e arrastar um pouquinho mais para baixo. Vai ficar mais bonito. E o traçado, o degradê do traçado também, ó, vou deixar um pouquinho mais para baixo. Aí, maneiro. Só acho que agora está muito grande que ainda não vai conseguir colocar as informações aqui embaixo. Então posso pressionar Ctrl, selecionar as duas camadas, Ctrl T, Alt e diminuo para encontrar um posicionamento melhor. Deixo centralizado aqui de maneira horizontal. Bacana? Confirmando na barra de propriedades, agora a gente já tem espaço para colocar as informações aqui embaixo. Um complemento de texto, que inclusive a gente já pode instalar aqueles pincéis que eu mencionei no início da aula. Então esse arquivo ABR que eu também vou deixar disponível para você baixar. Baixa, extrai o arquivo zipado e você tem aqui o arquivo .abr para instalar no seu Photoshop. Dá 2 cliques aqui, já estará instalado esses ponteiros de pincéis para utilizar também. Vem aqui ó, em pincéis, abre as propriedades de pincéis lá em cima, vem aqui ó, pincéis de Natal. E você pode escolher qualquer um deles para utilizar nesse exemplo. Eu vou escolher um mais forte aqui, ó. Acredito que pode ser esse que é um pouquinho mais intenso. Vou deixar a opacidade e o fluxo em 100%. E eu vou escolher agora uma opção de cor aqui, um vermelho mais forte, ó, e criar uma nova camada. Você pode aumentar o tamanho do seu ponteiro com as teclas abre e fecha colchetes e clicar aqui para colocar daí seu texto complementar, a descrição do seu texto aqui embaixo. Deixa eu ver um ângulo aqui que fica uma centralização perfeita e vou clicar. Apenas uma vez já fica uma aplicação boa desse ponteiro de pincel. Agora você pega a ferramenta texto, clica e digita. Ou você pode clicar e arrastar para fazer uma caixinha de texto também, para ele ficar delimitado e quebrar ali parágrafos. Por exemplo, ó, clica e arrasta para fazer a caixinha de maneira centralizada e você digita o texto aqui da mensagem de Natal. Eu já tenho aqui um outro texto do meu lado separado aqui, eu vou dar um Ctrl C, voltar aqui Ctrl V. Aqui obviamente se coloca a mensagem que você quiser, confirmar na barra de propriedades e eu vou deixar aqui ó, centralizado, ok? Aumentar o tamanho do meu texto, obviamente, só vou utilizar outra fonte, não vou manter a mesma. Vou colocar, pode ser o título aqui, o que é Natal. Colocar uma fonte cursiva, porém mais legível, pode ser a Lubster, que vai ficar legal. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho dela aqui. E o restante da descrição eu deixo numa fonte mais legível ainda, que eu vou deixar um pouquinho menor. Pode ser a Candara, que inclusive tem uma família de fontes bem interessante. Vou deixar em light, ó, selecionando tudo e deixando em light. E apenas o que eu quero mais ênfase, como pode ser aqui as partes mais importantes da frase, eu vou deixar com um aspecto mais carregado. Pode ser o bold para dar maior intensidade. Ó, ternura do passado, valor do presente, esperança do futuro. Outra coisa que você também pode mexer é na cor da fonte. Caso você queira deixar, vou deixar, por exemplo, o que é Natal em branco e o restante aqui pode ser ativar, selecionando ali tudo o texto, ativando um pouquinho e deixar levemente indo para um vermelho um pouquinho, apenas para dar uma mudança de tonalidade, vai ficar interessante. E vou dar um OK. Posso até diminuir um pouquinho, deixar menor ainda. Vai ficar ainda mais delicado ali no centro, né? E outra coisa que eu também desativei nas propriedades do texto
é a hifenização. Aqui ó, hifenizar. Para que uma palavra não quebre quando chegue nessa barreira de limite aqui de quebra de linhas. Então não vai ficar aquela separação de sílabas. Posso confirmar na barra de propriedades e pronto. Tá aqui ó, agora selecionando com a tecla V, selecionando a ferramenta mover, eu venho aqui e centralizo no meu documento. Show? Já posso inserir também o logotipo aqui embaixo da marca aí do seu cliente ou da sua própria marca. Eu já deixei salvo aqui ó, o logotipo da loja photoshop.com.br. Então clicando, arrastando no Photoshop e soltando para inserir aqui na parte de baixo. Deixar o mesmo espaçamento aqui ó, da base para a parte de cima. Logo eu vejo que aqui não está bem espaçado, então vou selecionar a camada da aplicação do brush, pressionando o Ctrl, seleciono também aqui os textos e arrasto um pouco mais para cima para deixar essa centralização. O mesmo espaçamento aqui e aqui também. Maneiro? Na loja Photoshop posso deixar branco? Posso deixar, mas posso deixar também aquele degradê que a gente colocou no texto aqui em cima, para dar uma personalizada ainda maior. Então eu vou dar 2 cliques ao lado do loja Photoshop e aqui em sobreposição de degradê eu vou utilizar o mesmo. Posso até aumentar um pouquinho a escala, para deixar aqui aquela parte de brilho, entre aspas, que eu mencionei, um pouco mais clara aqui na parte de cima. E vou dar um OK. Ó, ficou ainda melhor. Caso queira aprender mais técnicas de criação de artes para redes sociais, por exemplo, a gente tem um curso completão de artes para redes sociais, para mídias sociais no Photoshop. Primeiro link aqui embaixo na descrição. Te espero lá também para a gente continuar evoluindo no Photoshop juntos. Agora eu posso colocar alguns enfeites, entre aspas, eu separei aqui também em PNG, que você pode encontrar o link aqui embaixo na descrição para fazer o download desses materiais aqui. Ramos de pinheiro, árvorezinha de Natal com fundo transparente, então clicando, arrastando, soltando no Photoshop. Eu vou colocar aqui um ao centro. Eu não gosto de tudo muito retinho, então vou rotacionar levemente, pressionar Alt para diminuir proporcionalmente o tamanho aqui. Confirma na barra de propriedades e vou arrastar essa camada, ó, clicando, arrastando lá para baixo da camada dos textos para ele ficar por detrás. E eu vou fazer também com esses mesmos ramos de pinheiro aqui, esses galinhos do pinheiro, vou fazer uma vinheta, uma espécie de uma moldura para deixar mais focalizado, mais nítido. Fácil também a compreensão quando a pessoa passa, olha e faz a leitura. Então ele vai meio que chamar a atenção para o centro da nossa arte. Eu posso inserir de outra maneira, também posso vir aqui em arquivo, colocar incorporados, encontrar a pasta onde estão salvos meus arquivos aqui no Photoshop, no meu computador para abrir no Photoshop, clico e insiro no Photoshop aqui. Então eu vou criar, como por exemplo, pode ser só um detalhezinho aqui, ó, na parte de baixo, confirmo na barra de propriedades. Vou utilizar essa mesma aqui para dar um Ctrl J, duplicar a camada, Ctrl T e eu faço a rotação aqui, ó, para deixar na parte de cima. Vou diminuir o tamanho dele. Eu vou deixar aqui na parte de cima e confirmar na barra de propriedades. Então só dessa forma, para causar uma vinheta ali, chamar a atenção para o centro. Posso pressionar Ctrl, selecionar as duas camadas, Ctrl J para duplicar as duas, Ctrl T para aparecer os nozinhos de redimensionamento, clico no botão direito e eu viro horizontalmente para espelhar. E agora eu posso rotacionar mais um pouquinho aqui para ficar um pouquinho mais diferente também. Aqui do outro lado. Fechou? Tá criado nossa vinheta aqui também, bem maneira. E outra coisa que você pode fazer é colocar alguns detalhezinhos, como por exemplo uma bolinha de Natal, essa estrela do Natal muito bonita, clicando, arrastando no Photoshop, soltando. Também acho que eu vou clicar com o botão direito do mouse e virar horizontalmente para colocar saindo desse lado aqui, ó. Vai ficar ainda mais bonito, menorzinha. É só um detalhe a mais. Posso fazer, ó, inclusive o cantinho dela se inserindo aqui dentro do texto, vai ficar maneiro. Só que essa cor da estrela tá chamando muito a atenção. Podia ser um dourado mais próximo do texto, né? Então a gente pode fazer isso, ó, dando um Ctrl U. Na matiz eu deixo um pouco mais avermelhado, mais laranja essa estrela. E eu tiro a saturação também para chegar numa tonalidade mais próxima. Ó, já ficou interessante. Vou dar um OK. E eu também posso colocar aquele traçado dourado que eu deixei disponível para você baixar, que se colocou no texto. Coloca aqui, ó, por exemplo, o traçado. Vou modificar um pouco o ângulo aqui também, a escala. E como ele vai se comportar aqui. De maneira interna mesmo, até uma sombra interna igual a gente pôs aqui no texto, a gente pode fazer aqui também. Um pouquinho menos opacidade, não vai estourar demais a cor e dá um OK. Já ficou bem mais inserido lá dentro da proposta do texto do que estava, ó, como que estava e de como que ficou. Bem melhor. E a bolinha de Natal ali também. Clicando, arrastando, soltando no Photoshop.
diminuindo o tamanho, só como um enfeite aqui no canto. Vou rotacionar ela um pouquinho também porque eu não quero retinha. Dou um ok ali na barra de propriedades para confirmar. E eu não quero, ó, esse tracinho aqui, esse risquinho, esse fiozinho que segura. Eu posso criar um outro para ligar, por exemplo, aqui na guirlanda, não, como se fosse ali um ramo de pinheiro. Posso colocar, por exemplo, uma máscara de camada, pincel na cor preta, clico o botão direito do mouse e seleciono um lá básico, lá pode ser o redondo macio ou o terceiro. Alt, clico com o botão direito do mouse e arrasto para a esquerda para diminuir. Com a cor preta na máscara de camada a gente esconde. Se você não sabe utilizar a máscara de camada, dá uma olhada no canal que tem dica específica sobre isso. Ferramenta caneta. Agora eu vou colocar aqui, ó, o modo, a opção de traçado. Uma cor sólida, apenas um pixel mesmo de traçado, mais cores, e eu vou escolher uma outra cor, pode ser uma cor mais clarinha. Ó, o D1AA 8A, código hexadecimal, e vou criar esse fiozinho aqui, ó, como se estivesse vindo de cima. Diminuo a opacidade para ficar mais suave. Seleciono na camada aqui, deixar mais suave ainda. Aí. Ficou legal, ficou o detalhe legal. Só acho que agora o background está muito escuro, né? Vendo a imagem como um todo, eu posso dar 2 cliques aqui na cor de preenchimento e subir um pouco mais aqui, ó. A cor, a tonalidade. Vai ficar mais interessante. Pode ser um 512222 e dar um OK. Fechou? Dessa maneira já está muito legal. Ou você pode ainda criar uma nova camada embaixo de todas as outras, acima apenas da cor de preenchimento. Pegar a ferramenta pincel, naquele mesmo agrupamento de pincéis que eu deixei para você baixar, você pode colocar alguns detalhes assim por trás, apenas num subtom mais escuro, para enaltecer ainda mais aquelas vinhetas que a gente colocou. Por exemplo, selecionar aqui uma outra cor. Essa aqui, ó, por exemplo. Mais cores, seleciona a cor base e arrasta um pouquinho para baixo para deixar mais escuro. Aumenta o tamanho desse ponteiro de pincel e deixa, ó, por exemplo, lá no fundo, lá atrás. Clica o botão direito do mouse e rotaciona ele também para ficar mais bem otimizado aqui com o que você precisa aplicar. Coloca nos cantos que também vai ficar legal. Fica algo a mais do que só aquela cor sólida. Maneiro? Então dessa forma a gente tem criado uma mensagem de Natal muito bonita no Photoshop. Feliz Natal, turma do canal PSI. Curtiu o vídeo aula? Feliz Natal, um próspero ano novo para todos vocês aí, turma do canal PSI. Nos vemos em breve também no ano de 2021 para aprender muito Photoshop juntos. Se inscreve aqui no canal se ainda você não faz parte desse time, esse belo time que não para de crescer aqui no YouTube. Caso você queira fazer um curso completando Photoshop comigo, lojaphotoshop.com.br. Valeu e até a próxima!